Nós vamos aproveitar esse momento e ler alguns trechos do Salmo 18. É um salmo longo, não pretendo ler todo ele, mas gostaria que os irmãos acompanhassem nas suas Bíblias. Salmos 18, nós vamos ler inicialmente do 1 ao 7. Salmos 18. Que Deus possa abençoar todos nós nesta manhã, enquanto meditamos na sua palavra. Amém? Olha que lindo. As primeiras palavras do Salmo 18. Eu te amo, Senhor, força minha. Não é lindo declarar o nosso amor a Deus? Davi escreveu esse hino de louvor depois de ter sobrevivido a inúmeras armadilhas e perseguições. Ele foi ungido rei, ainda menino, garoto, pelo profeta Samuel. Mas Davi não subiu ao trono imediatamente. Ele não foi aclamado rei naqueles tempos. Ele teria que passar por anos de dificuldade e perseguição, e enfrentar desafios e armadilhas. E depois de Deus tê-lo livrado de todas elas, ele compõe esse cântico, esse hino, essa homenagem a Deus. E começa exatamente assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Deus se indignou. Ouviu o clamor de Davi e decidiu socorrê-lo. Você confia em Deus? Deus é digno de toda a confiança. A gente observa nas Escrituras, tudo que a gente lê, mostra que Deus é totalmente digno de confiança. E mais do que isso, Deus tem confiado em nós. Deus tem confiado em cada um de nós. Ele olha para mim, Ele olha para você, e Ele vê um potencial, Ele vê o propósito da sua criação, e Ele confia. Ele acredita que cada um de nós vai cumprir esse propósito. Então, quando clamamos a Deus em socorro, diante dos perigos e das ameaças, das armadilhas dessa vida, é claro que Ele ouve, e é claro que Ele fica indignado e quer socorrer o seu filho. Tem uma cena no filme do Aladim, da Disney, aquele desenho animado da Disney, em que o Aladim está sobre o tapete e Yasmin está lá no palácio e ela estava presa, aprisionada no palácio. Ela estava proibida de sair, porque já tinha fugido uma vez e tinha se dado mal, e ela sonhava em sair, e aqueles muros e aquilo lá oprimia, e ela se sentia pressionada, sonhando em ser liberta. Aí o Aladim aparece num tapete voador e convida ela para subir, que o tapete poderia voar por cima dos muros do palácio. E ela vê a possibilidade, mas ela teme, ela fica com medo, e ele estende a mão e pergunta: confia em mim? Deus tem muito mais do que tapetes voadores.
Deus tem muito mais poderes que o gênio da lâmpada. Deus tem muito mais planos para as nossas vidas do que podia sonhar a Yasmin naquele filme. E Ele está perguntando: você confia em mim? Nós acabamos de cantar: confiarei em Ti. E eu acredito que tanto eu ou você possamos estar passando por situações no mundo de perigo, que parece mesmo que o mundo está se fechando sobre nós. Às vezes é situação financeira, às vezes é problemas de saúde, às vezes são questões de relacionamento, de atrito, de desentendimento. Ameaças exercem pressão sobre nós o tempo todo e aflige as nossas almas. Muitas vezes nós nos sentimos encurralados e parece impossível uma saída. E foi exatamente assim que Davi se sentiu durante muito tempo, fugindo de caverna em caverna, de vilarejo para vilarejo, e o rei Saul atrás dele com seus exércitos. Só quem foi perseguido, só quem sofreu o perigo, quem viveu as ameaças e foi liberto por Deus, poderia escrever com tanta propriedade o que Davi escreveu no Salmo 18. Leia comigo mais um pouco, a partir do 16 agora. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque Ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos, pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor, segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, o Senhor, meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Nós cantamos isso aqui agora há pouco. O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Alagaste sob meus passos o caminho, e os meus pés não vacilaram. Como Deus agiu na vida de Davi, dando a ele força, vigor, velocidade, destreza, tudo o que ele precisava para enfrentar as suas batalhas. Da mesma maneira, Deus quer fazer conosco. Deus quer nos fortalecer, Deus quer nos melhorar, quer nos lapidar, quer nos amadurecer, quer nos desenvolver, para que nós possamos ir adiante. Ele quer nos dar os recursos que nós precisamos para vencer cada uma das batalhas. E Deus estende a mão e pergunta: você confia em mim?
Eu realmente gostaria de levantar a minha voz ao Senhor e clamar como fez Davi. Exaltar a sua bondade, proclamar que o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Eu queria confiar em Deus. Mas existem 3 requisitos básicos para fazer isso. Extraídos do próprio Salmo 18, eu preciso cuidar de alguns detalhes. Você acredita em fé cega? A fé cega é burra e te leva para o abismo. Você acredita em felicidade gratuita? Não existe felicidade gratuita. Demanda esforço, escolha, perseverança. Não existe nada fácil. E mesmo confiar em Deus, por ser um Deus tão poderoso, parece que às vezes basta eu apertar um botão e ligar um clique lá e pronto, está confiado. Mas não é assim. Para confiar em Deus, eu tenho que cuidar de alguns pré-requisitos. E eu extraí esses pré-requisitos do próprio Salmo 18. Primeiro, eu preciso abdicar dos meus pecados, arrepender-me e clamar para que Deus, de fato, não se lembre mais das minhas transgressões. Como fez Davi no Salmo 51, 1 a 3. Se vocês quiserem acompanhar ou apenas ouvir, né? Salmo 51. Davi não foi sempre um homem que não caiu em armadilhas. Ele caiu. Mais tarde, depois de empossado rei, ele descobriria que a sua luta verdadeira não seria contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, contra o poder dominador desse mundo, contra os espíritos malignos, contra as tentações que Satanás jogaria na vida dele. E depois de ter caído, depois de ter pecado, Davi se arrepende e escreve o Salmo 51 e diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. No Salmo 18, o Davi tem consciência de que para confiar em Deus, ele precisou abdicar dos seus pecados. Ele precisou escolher uma vida digna, uma vida justa. Nós acabamos de ler: tu te mostras íntegro para aquele que é íntegro. Tu te mostras benigno com o benigno. E Deus realmente foi fiel a Davi, porque Davi se mostrou fiel em tudo para com Deus. Como instrui Isaías 59, versículo 2, vocês não precisam abrir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Como confiar em Deus se eu continuo no pecado? Como confiar em Deus se eu continuo no pecado? Por isso é tão importante o nascer de novo. Quando somos batizados, quando nascemos de novo, Deus nos perdoa de todos os pecados. Nossos pecados são aniquilados, são destruídos. Quando há arrependimento, alguém crê e confessa que Jesus Cristo é seu Senhor, nasce de novo sendo batizado. Os seus pecados são perdoados, apagados, esquecidos. Como lembra lá em Hebreus 10, 17, dos seus pecados e iniquidades jamais me lembrarei, diz o Senhor. Deus jamais vai trazer à tona aquilo que você pecou. Agora, se eu continuo uma vida de pecado, os meus novos pecados me fazem lembrar e fazem lembrar Deus que eu sou um pecador. É preciso, sim, confiar em Deus. É poderosíssimo confiar em Deus, mas é necessário abdicar dos pecados.
sendo batizado, vivendo uma vida de escolhas assertivas, vividas na fé, na doutrina, no arrependimento, na humildade, na servidão, deixando que Deus conduza o nosso caminhar, que Ele guie os nossos passos. Segundo ponto, é preciso estar convicto de que Deus é justo. Você crê que Deus é justo? Você crê que Deus é justo? E quando Ele fala para você que você tem que viver com menos? E quando Ele fala para você que essa criança que você amava tanto não vai mais habitar neste mundo, passou para outra vida? E quando o seu marido perde o emprego? E quando você crê que Deus é justo, você confia, está convicto que Deus é justo? Porque você vai ter que enfrentar as decisões de Deus e aceitá-las. Para confiar em Deus, é preciso crer que Ele é justo. 2 Timóteo 4:8 diz que a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Você crê nisso? Amém. Deus é justo. A Bíblia toda mostra. Paulo, Romanos 9, falando sobre o pecado e a necessidade de arrependimento. Ele mesmo, Paulo, pecava e que a igreja precisava também passar por esse processo de autocrítica. E ele diz, por acaso Deus é injusto? E ele responde, não, de jeito nenhum. Deus não é injusto. Em 1 João 1, capítulo 1, versículo 9, o apóstolo João diz, se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não poderei confiar em Deus se não estiver convicto de que Deus é justo e que suas diretrizes, sua lei, seus mandamentos são justos e bons e são melhores para mim do que aquilo que eu mesmo almejo. Confiar em Deus envolve alguns requisitos. Terceiro ponto, eu preciso estar seguro de que a compaixão de Deus me é suficiente. Na verdade, se sou um pecador confesso e arrependido, se creio que Deus é bom e é justo, o que além de compaixão eu posso querer? Ao correr os olhos pelos evangelhos, nos deparamos com Jesus, o Deus encarnado, e tudo o que vemos é compaixão. Jesus viu 2 cegos à beira do caminho, teve compaixão, tocou seus olhos e eles foram curados. Está em Mateus 20. Ao ver multidões, Jesus teve compaixão delas porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Ele se compadeceu. Jesus alimentou uma multidão em Marcos 8, pois não tinham o que comer desde a hora que partiram atrás dele. Jesus curou os 10 leprosos na estrada que ia para Cafarnaum. Compaixão. Compaixão. Deus é compassivo. Deus é a própria misericórdia em pessoa. Deus é a compaixão. Depois da morte de João Batista, Jesus foi de barco a um lugar deserto e ao sair do barco ele queria descansar, ele queria refletir, ele queria meditar, queria orar. E ao descer do barco tinha se ajuntado uma multidão que foi por terra. E ele se compadeceu. E ficou até o final do dia curando todos os enfermos. Compaixão. Deus é compassivo. Suas misericórdias não têm fim. O problema está onde? Em mim. Em nós.
Será que a misericórdia de Deus me basta? Ou eu quero mais? Quando Paulo teve as visões e as revelações do Senhor, recebeu um espinho na carne para não se orgulhar, diz as Escrituras. Por 3 vezes ele pediu para Deus que retirasse dele aquele espinho na carne. Sabe qual foi a resposta? A minha graça te basta. Irmãos, estejam certos de que ao levantar nossas vozes a Deus em oração, clamor, louvor, devemos estar cientes destas 3 coisas. Deus, não te lembres mais das minhas transgressões. O Senhor nosso Deus é santo, é justo e é bom. O que mais precisamos é da compaixão dEle. Se tivermos a fé, conhecendo quem é Deus, como é infinito o seu amor e que as suas misericórdias não têm fim, e que o seu poder é maior do que todas as forças do universo juntas, poderemos declarar com toda a convicção, com todo o coração, com todas as nossas forças: confiarei em Ti. Amém?